Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. De novo, saiu Jesus junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro, ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Que Deus abençoe a sua palavra. Até aqui, meus amados irmãos, nessa jornada de Marcos, nós vimos algumas coisas importantes. Primeiramente, nós vimos o servo sendo apresentado por Marcos. Depois, nós vimos o servo sendo anunciado. João Batista vem anunciando, que Jesus viria para trazer a salvação. Na sequência, nós vimos a preparação do servo, quando Jesus é batizado por João e quando ele vai para o deserto para ser tentado. Depois, nós vimos Jesus lançando as bases do seu ministério, que era justamente a pregação, o discipulado e a manifestação do seu poder. E nós vimos ainda lá no capítulo 1, um outro elemento, Jesus definindo as prioridades do seu ministério. Jesus decidiu, no seu ministério, pregar o evangelho e levar a salvação para as pessoas. Isso é aquilo que o servo estava fazendo, manifestando o seu poder e a sua graça. Quando nós entramos no capítulo 2, nós começamos a ver Jesus mudar um pouco a ênfase no seu ministério. E nós entramos naquele segundo ciclo que nós estamos agora, observando o que o servo faz. Aquilo que o servo realiza, aquilo que ele traz para nós. E na última mensagem, nós vimos do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, Jesus trazendo o quê? A salvação, quando ele cura aquele homem que estava leproso. Jesus vem para salvar, Jesus vem para curar, Jesus vem para perdoar os seus pecados. Então, Jesus traz a salvação. Esse é o aspecto mais importante. Jesus, irmãos, deixa isso claro nessa mudança ou nessa guinada de direção ministerial. Por quê? Porque até então, as pessoas vinham a Jesus para buscar uma bênção momentânea, seja uma cura, ou seja a libertação espiritual. Então Jesus, a partir do capítulo 2, ele diz: olha, eu vim não apenas para fazer coisas momentâneas e pontuais, eu não vim só para dar pão, eu não vim só para multiplicar peixes, eu não vim só para curar o corpo físico de vocês, eu não vim só para libertar vocês dos demônios, eu vim para salvar a alma de vocês. E ele então agora vai conduzir o ministério
com essa perspectiva. Então, aquilo que ele oferece, primeiramente é o perdão, para que através do perdão nós tenhamos a salvação. Hoje nós vamos entrar no segundo elemento daquilo que o Senhor, que o servo oferece, que é justamente a satisfação, para que no domingo que vem nós fechemos esse segundo bloco com aquilo que ele vai oferecer, que nós vamos chamar de liberdade. Então Jesus, ele nos oferece perdão, ele nos oferece satisfação e ele oferece para nós liberdade. E hoje nós vamos focar exatamente na satisfação. Através de que maneira que ele nos satisfaz? Através de 3 elementos que nós lemos aqui no texto. Ele traz satisfação salvando os pecadores, não chamando religiosos, naquele conflito lá na casa de Levi. Depois nós vamos ver Jesus trazendo satisfação, quando ele traz a alegria, não trazendo tristeza, quando nós vemos as pessoas questionando por que ele não jejuava, e ele fala, olha, enquanto o noivo está na festa, eles têm que festejar, se alegrar. Para nós fecharmos, irmãos, então esse segundo momento aqui, com aquilo que o Senhor pode fazer, o provedor, ele introduz algo novo. Jesus, ele não remenda algo velho quando ele fala da veste e quando ele fala dos odres. Amém? Os irmãos compreenderam então o esboço inicial desta noite? Ele nos satisfaz salvando os pecadores, ele nos satisfaz trazendo alegria, ele nos satisfaz trazendo algo novo para a nossa vida espiritual. E a primeira pergunta que eu faço para você, meditar nesta noite é: você está satisfeito com a sua vida com Jesus? Você está satisfeito na sua relação com Deus? Jesus está te satisfazendo espiritualmente? Porque talvez, meus amados, alguns de nós possam ter chegado aqui nessa noite e não encontrar essa satisfação. Alguém pode pensar assim, pastor, eu não estou muito satisfeito com Deus, eu não estou muito satisfeito com Jesus, a minha relação com Jesus, a minha relação com Deus não está muito boa, eu estou sentindo falta de alguma coisa, Jesus não está atendendo todas as minhas necessidades, Jesus está falhando para comigo, então eu estou um pouco frustrado. Meu amado, se você não tem encontrado plena satisfação, alegria e gozo com o Senhor Jesus Cristo, talvez nessa noite você vai encontrar uma resposta ou um caminho para você poder continuar ou buscar essa plena satisfação. E tem mais um detalhe, talvez as nossas expectativas para com Deus não estão de maneira correta estabelecidas, porque a minha satisfação, ela depende também da expectativa que eu estou criando em relação àquela demanda. Muita gente não está satisfeita com Deus porque está estabelecendo condições ou elementos, parâmetros em que Jesus não vai, através desses elementos ou daquilo que a pessoa está buscando satisfazer. Então, será que o motivo pelo qual eu não estou satisfeito não está justamente nos elementos que eu estou colocando para Deus, para que através desses elementos eu encontre satisfação? Talvez nós tenhamos que mudar esses elementos, mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de se relacionar, mudar a nossa maneira com que nós estamos andando na presença de Jesus. O fato é que Marcos, ele apresenta para nós um Jesus que é servo, Deus e que satisfaz. Amém? Ele é Deus, então ele satisfaz, ele pode preencher todos os vazios e todas as necessidades. Queridos, Jesus, no verso 13, no verso 14, e depois, verso 16 em diante, quando ele vai à casa de Levi, que é o 5º discípulo, lembram que lá no começo de Marcos, Jesus chamou 4 dos seus discípulos, os irmãos pescadores. Agora, ele vai chamar o Levi, pelo nome, que é o 5º discípulo. E Jesus, então, com esse chamado, ele decide se relacionar por escolha com a ralé da sociedade judaica. Eu ia usar o termo mendigo, mas o termo mendigo não está muito bem, nos últimos dias. Jesus, ele decide se relacionar com a ralé da sociedade, com as pessoas desprezadas pela sociedade. Jesus decide se relacionar e salvar aqueles que são deixados de lado.
Irmãos, Jesus, ele vai neste texto, nesta noite, nos apresentar esta verdade. Ele decidiu, ele escolheu vir para aquele que é esquecido, para aquele que é oprimido, para aquele que ninguém vê, para aquele que ninguém enxerga, principalmente para aqueles que a religião instituída da época não olhava e não atendia aquelas pessoas. Ele chama esse coletor de imposto, Levi, para ser um de seus discípulos. Os irmãos conhecem a má fama dos cobradores de impostos, né? Os publicanos. Lembram do Zaqueu, que era publicano, cobrador de imposto? Qual era a fama de Zaqueu, além de ele ser anão? Que ele era ladrão, que ele roubava, que ele cobrava além daquilo que precisava cobrar. Qual que era a função do publicano e a função de Levi? Porque o texto diz, Jesus saiu para junto do mar, na região da Galileia, onde ele está agora estabelecendo o seu ministério. O texto diz que a multidão vinha ao seu encontro, e um detalhe que eu faço aqui, irmãos, ele os ensinava. Então entenda, Jesus colocou como prioridade do ministério o ensino. Jesus nunca deixou de lado o ensino, a ministração ao coração das pessoas. Nós vamos ver Jesus durante todo o seu ministério, ensinando, porque ele tinha isso como uma prerrogativa. E aí então no verso 14, quando ele ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Levi era cobrador de imposto. O texto paralelo de Lucas vai nos falar sobre isso. Levi era como o Zaqueu, cobrava imposto dos judeus. Levi era um judeu que cobrava imposto dos seus irmãos judeus para o Império Romano. E como que funcionava, meus irmãos? É como se o imperador ou a liderança, do Império Romano contratasse esses publicanos e estabelecesse para eles uma meta. Olha, você tem que arrecadar X dinheiros daquela região. Essa é a parte que você tem que mandar para mim. E aí o cobrador de imposto, ele arrecadava X mais 1 ou X mais 2. Por isso que o Zaqueu era considerado ladrão, porque ele estava cobrando além. E ele fala isso depois que Jesus vai na sua casa. Se alguém, eu cobrei além, eu vou devolver 4 vezes mais. Então o publicano, ele era odiado pelos seus irmãos, judeus, por isso, porque ele prestava serviço para o Império Romano, e ele cobrava além do imposto devido, porque ele tirava do imposto a sua parte, a sua porcentagem. Ele então fazia ali o seu pé de meia, e era muito provável que esses publicanos, tanto o Zaqueu quanto o Levi, eles eram ricos, porque eles cobravam além, e isso tirava deles essa prerrogativa de ser uma pessoa bem vista, tanto para com os judeus e também para com a religião, os fariseus. Os publicanos, os cobradores de impostos, não eram bem vistos pelos fariseus por esta fama de serem desonestos. E há uma grande probabilidade que o Mateus, que o Levi, ele era também uma pessoa não muito honesta, para não dizer desonesto, além de trabalhar para Herodes, e aí ele estar com a sua reputação completamente acabada, e ele então não era bem visto diante dos judeus, especialmente os mais zelosos e os religiosos. Mas pasmem, irmãos, Jesus escolheu andar com essas pessoas. Jesus escolheu, deliberou caminhar no meio dessas pessoas, porque eram essas pessoas que precisavam da salvação. Jesus não anda com essas pessoas para aprovar os atos desonestos, não. Jesus anda com eles porque eles precisavam. Por isso que ele fala lá no verso 17, olha, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. É o doente que precisa de médico, não é aquele que está saudável. Se eu estou me envolvendo com a ralé da sociedade, é porque eles precisam do amor e da graça de Deus. Levi, ao ouvir o chamado, ele não argumentou, Levi não demorou, Levi não justificou. O texto disse que Jesus viu ele na coletoria, Jesus disse, segue-me, e o verso 14 diz, ele se levantou e seguiu. Ele pediu demissão, ele entregou o cargo, deixou o ambiente, e ele então agora vai andar, ele vai seguir a Jesus, porque ele viu em Jesus uma possibilidade de quê, meus irmãos? De satisfação.
satisfação que o seu emprego não estava dando, satisfação que o dinheiro não estava trazendo, satisfação que a religião que lhe oprimia não estava provendo para ele. Então Levi vê aqui uma oportunidade, ele entrega tudo isso nas mãos de Jesus, ele segue ao Senhor, ele queima aqui as suas pontes. Ninguém mais daria emprego, ele não seria mais um coletor de impostos, porque ao deixar e seguir a Jesus, ele então enterra a sua profissão, mas ele anda com Jesus, e ele recebe o nome de Mateus, que é presente de Deus, e com entusiasmo, agora ele vai fazer algo fenomenal. O que Mateus, Levi vai fazer agora, queridos? Depois que ele encontra o Salvador, depois que ele encontra a satisfação, depois que ele encontra a alegria, depois que o seu espírito renasce, depois que ele floresce espiritualmente, o que o Mateus vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar isso com quem? Com os seus amigos. Ele vai então fazer uma grande refeição, ele vai convidar essas pessoas, e aí o verso 15 então já dá sequência nessa linha, e agora numa nova cena. Agora nós encontramos do verso 15 até o verso 17, Jesus aonde? Na casa de Levi. Jesus assentado à mesa, diz o verso 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, juntamente com os seus discípulos, e olha só, muitos quem? Publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Eu até acho que o Zaqueu estava aqui nessa noite. Aqui Zaqueu já deve ter ouvido Jesus, conhecido mais Jesus, porque lá depois Zaqueu vai se encontrar com Jesus. Zaqueu era publicano também, cobrador de impostos, mas tinha mais um grupo aqui junto na casa de Levi, os pecadores. O que Mateus vai fazer para expressar a alegria e a satisfação que ele encontrou em Jesus, meus irmãos? Ele vai abrir a sua casa, ele vai convidar os seus amigos e vai convidar Jesus e os seus discípulos para que essas pessoas pudessem conhecer o Jesus que ele conheceu e elas também pudessem encontrar a satisfação que ele encontrou. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, a satisfação em Jesus, nós não podemos guardar isso para nós temos que compartilhar isso com as nossas redes de relacionamento. Se Jesus fosse taxista, ou se Levi fosse taxista, ele ia convidar todos os taxistas para essa janta. Se ele fosse protético, ia convidar todos os protéticos para aquela janta. Se ele fosse professor, Levi ia chamar todos os professores, porque é assim, meus irmãos. Nós convidamos as pessoas do nosso círculo de relacionamento. Mateus era cobrador de imposto, ele tinha relação com os outros cobradores, e naturalmente ele vai chamar essas pessoas para a sua casa, porque ele não queria guardar aquela grande satisfação espiritual. Ele convida os seus amigos com esse entusiasmo, ele convida os outros pecadores para que assim como ele pudessem encontrar a salvação e a satisfação. Só que nesse jantar, ao que tudo indica, havia ali alguns críticos. Os críticos eram quem? Justamente os escribas, os fariseus, no verso 16. Os escribas dos fariseus, porque os escribas eram um grupo que pertencia ao grupo dos fariseus, O fariseu era aquele que cuidava da religião, aquele que cuidava da lei, e os escribas eram um grupo dentro dos fariseus, os copistas, aqueles que copiavam a lei, ensinavam a lei. Então, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores, pergunta aos discípulos de Jesus por que ele come e bebe com esta gente. E aí Jesus vai dizer que ele faz isso porque ele veio para salvar os pecadores. Então, queridos, esses críticos, eles vão lá não para ouvir Jesus, eles não vão lá talvez para encontrar a satisfação, porque eles se julgavam satisfeitos. Por isso que Jesus fala: eu não vim chamar justos, porque aquele que se auto-intitula justo diz: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não sou pecador como os outros, eu sou santo, eu sou puro, eu sou melhor. Então, esses homens, eles não vão lá com a intenção de encontrar uma satisfação, embora eles precisassem também de satisfação.
Eles achavam que eram salvos, mas de fato não eram. Esses críticos então vão lá, eles vão lá para analisar os ensinos de Jesus, eles vão lá para bisbilhotar aquilo que Jesus estava ensinando, e Jesus mais uma vez aqui, irmãos, usa então esse texto, o contexto melhor dizendo, para reafirmar o que ele veio fazer, para reafirmar a sua missão. E qual que é a missão que ele veio fazer? Justamente isso que nós vamos avançar agora. Ele veio para trazer satisfação. Ele aproveita esse jantar para deixar claro para os fariseus, para os escribas, para todos que estavam lá: eu vim como servo Deus para trazer satisfação. E ele usa 3 imagens: a imagem do médico, a imagem do noivo e a imagem do provedor, para deixar claro que ele veio para trazer essa plena satisfação. Se a sua vida espiritual, se você não está satisfeito com Jesus, se você não está satisfeito com Deus, se você tem procurado outras coisas para tentar satisfazer a sua vida, Jesus pode ser aquele detalhe, se é que eu posso assim dizer, que está faltando para a nossa relação com Deus. Vamos avançar nessas 3 imagens, queridos. Então, a primeira imagem é a imagem do médico. E pergunto para os irmãos, o que o médico faz? O que o médico faz? O que o médico faz lá no hospital Costa Cavalcante, no hospital municipal? Temos enfermeiras aqui hoje à noite. O que o médico faz? O médico cura os doentes. Em suma, a função do médico é curar os doentes. Jesus, então, ele usa a primeira imagem do médico, porque o médico cura o doente. E essa imagem, nós já lemos, está aqui no verso 17, Jesus diz: tendo ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem está doente, o que faz? Procura o médico, vai no postinho, vai na UPA, vai fazer uma consulta, né? Vai procurar a cura para a sua doença. E Jesus usa essa imagem, Jesus usa essa simbologia, Jesus usa esse elemento para mostrar que a satisfação passa quando nós, ou a satisfação chega, melhor dizendo, quando nós passamos pelo consultório do Dr. Jesus. Porque o Dr. Jesus, ele vai curar o doente, ele não vai curar aquele que é saudável. Jesus vem para trazer algo para quem está precisando e reconhece que está precisando, não para aquele que acha que está satisfeito. Esses líderes religiosos, eles ouviram os ensinos de Jesus, eles ouviram as pregações de Jesus, só que eles não aproveitaram a essência dessa pregação do Senhor Jesus Cristo. Esses líderes religiosos, eles se colocavam numa condição e numa posição diferente dos amigos de Levi. Eles se colocaram numa posição melhor. Eles se achavam melhores, eles se achavam justos, como Jesus fala. Eles não se reconheciam enfermos. E a pior coisa é a pessoa não admitir que está doente. Porque a pessoa que não admite que está doente, ela não procura o tratamento. E se ela não procura o tratamento, ela vai morrer. Homem, admita que às vezes você precisa, de ir ao médico, fazer uma consulta, porque nós homens muitas vezes somos fortes, machões, e a gente não admite que a gente precisa de médico, e por isso que o homem morre mais cedo do que as mulheres. Então, queridos, Jesus, ele diz muito claro: olha, eu preciso curar aquele que quer ser curado. Eu vim curar aquele que quer ser curado. O pecado pode ser comparado com uma doença. Lembram o leproso que foi levado diante de Jesus? Aquele que foi buscar Jesus? Lembram daquele homem que estava na maca e foi baixado diante de Jesus? Ele estava doente, mas ele também estava com pecado. Então nós vimos naquela mensagem que para a cultura judaica a doença era consequência de pecado e a cura da doença precisava do perdão do pecado. Então Jesus, ele faz essa comparação aqui novamente, traz essa ideia, dizendo que a satisfação espiritual, ela passa pelo consultório do Dr. Jesus, porque ele vai curar as nossas doenças, ele vai sarar as nossas enfermidades, ele vai mudar a nossa condição, e aí nós vamos encontrar então a satisfação.
pecado pode ser comparado com uma doença, e o perdão é a restauração, o perdão é a saúde. Por isso Jesus ele vem como Salvador. Ele vem para trazer essa satisfação. Ele vem para curar. Ele vem para fazer um diagnóstico, ele vem para trazer a cura verdadeira, e ele vem também para pagar a conta. Então Jesus ele faz o diagnóstico, ele dá a receita, ele compra o remédio, ele paga a conta, e você só precisa crer nele com fé. Mas, meus irmãos, para fechar esse primeiro tópico do médico que cura os doentes e não os sãos, tem 3 tipos de pacientes ou 3 categorias de pessoas. Qual que é a primeira categoria? É aquele que reconhece que está doente e busca a cura. Nós temos pessoas que admitem que são pecadores, reconhecem que são pecadores, entendem que são pecadores, entendem que se morrer sem Jesus vão para o inferno, têm essa clareza, e essas pessoas então, ao ter essa clareza, elas vão até Jesus e encontram a salvação. O caso de Levi, por exemplo. Levi ele foi impactado com essa verdade, e ao reconhecer a sua condição, ele vai a Jesus para ser curado. Segunda categoria de pessoas, é aquele que reconhece que está doente, é aquele que reconhece que é pecador, aquele que sabe que está perdido, que sabe que se morrer sem Jesus vai para o inferno, mas ele não busca a cura. Ele não busca a Jesus, ele resiste, ele renega, ele atrasa, ele adia, ele não se entrega, ele deixa para amanhã, ele não abre o seu coração, ele não deixa Jesus salvá-lo. Então reconhece que é doente, mas ele não procura o médico. E a terceira e a última categoria é aquele que não admite que está doente, que não admite que é pecador, que não admite que é falho, que não admite que precisa de Jesus, e por isso ele vai morrer na condição que ele está. É o caso dos fariseus e dos escribas. Eu não vim chamar justos, eu não vim chamar aquele que acha que não precisa, eu vim chamar aquele que reconhece. Então, meus irmãos, os escribas e os fariseus, eles se enquadram nessa terceira categoria de pessoas. Eles se consideravam melhores do que os demais. Eles se achavam já salvos, iriam para o céu e não precisavam de Jesus. Ao passo que aqueles outros, amigos de Levi, aos pecadores, reconheceram, e eles então encontraram a salvação. Mas vamos para a segunda imagem, a imagem do noivo, a partir do verso 18. Jesus aqui, para esboçar esta satisfação, ele se apresenta não apenas como o médico, mas ele se apresenta como o noivo. O verso 18 fala que os discípulos de João, os fariseus, relataram essa realidade. Ora, os discípulos de João e os fariseus, aqui já é uma outra realidade, já é um outro contexto, estavam jejuando. Os discípulos de João Batista, os irmãos lembram? João Batista, primo de Jesus, tinha discípulos e seguidores. Nesse momento aqui, João Batista não tinha sido preso, nem sido morto ainda. Então, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus e os próprios fariseus estavam jejuando. E aí vieram alguns e perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E para responder essa pergunta, que tem a ver com satisfação, Jesus então usa a segunda imagem, a segunda figura, a figura do noivo. E olha o que Jesus responde no verso 19: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Você já foi em alguma festa de casamento em jejum? Alguém dos irmãos já foi numa festa de casamento em jejum? Talvez ninguém, né? Seria prudente você ir numa festa de casamento estando jejuando? Não, não seria prudente. Seria propício você ir numa festa de casamento, num período de jejum, de consagração? Não, não seria propício. Então Jesus usa essa imagem do noivo justamente para trazer uma mensagem de que a satisfação do noivo tem a ver com a alegria.
Quando Jesus usa a imagem do casamento, ele está trazendo essa imagem que é muito comum no pensamento do povo de Israel, em que Deus era o noivo e o povo de Israel era a noiva, e por vários textos do Antigo Testamento, principalmente o texto de Oséias, Deus usa, né, esse comparativo para mostrar a relação dele com as pessoas através da imagem de um casamento. Jesus traz esta ideia dizendo: olha, eu sou o noivo. As pessoas, vocês são os convidados para o meu casamento, vocês foram convidados por mim. Então, enquanto o noivo, eu estou com vocês, não é o momento de afligir a alma, não é o momento de vocês consagrarem o tempo de jejum, porque este dia aqui, muito provavelmente, era o dia do jejum. Os fariseus, os judeus especialmente, né, os fariseus faziam parte disso. Havia um dia no ano em que era um dia de jejum, ou dia da expiação. Isso está descrito lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, mais precisamente no capítulo 16. Então, os judeus, em um dia do ano, era o dia de jejum. Todo judeu tinha que observar aquele dia. Mas os fariseus, para ser mais espirituais do que os outros, eles jejuavam 2 vezes por semana. A princípio, né, na segunda e na quinta-feira. Então, o que pode estar acontecendo aqui nesse contexto? Nesse dia do jejum, ou na segunda ou na quinta, que era o dia que os fariseus jejuavam, eles observaram que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aí, então, eles questionam Jesus, e Jesus traz esta resposta: olha, na festa de casamento, os convidados não podem jejuar. Os discípulos de Jesus foram comparados ou usados nessa comparação com os convidados. Mas, olha o que diz o verso 20: dias virão em que o noivo será tirado. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. O que Jesus está dizendo? Enquanto eu estou aqui, os meus discípulos, eles vão se alegrar na minha presença, porque eu vim para trazer a satisfação para eles, e a satisfação está mais relacionada com a festa, com a comida, com o jantar. Por isso que Jesus, ele é acusado de ser glutão e beberrão. Lembram dessa passagem, né? Os fariseus questionando e acusando que João jejuava, né? E diziam: João tem demônio. Jesus vem comendo e bebendo e diz que ele era comilão e beberrão. Por quê, irmãos? Porque a alegria está relacionada com comida. É ou não é assim? Se tem comida, o crente se alegra. Se tem comida, a gente festeja, porque a comida, o jantar, a mesa, aponta para essa questão da alegria. E quando a gente pensa no jejum, nós pensamos na abstinência da comida, em não comer. Jejum é aquele tempo, aquele dia da semana, ou aquele período em que você se abstém do alimento. E nesse tempo do jejum, há uma conotação de introspecção. Nesse dia de jejum, a gente fica mais reservado, mais resguardado. Nesse dia de jejum, se convidarem você para uma festa de casamento, talvez você vai ter que dispensar o convite porque você está em jejum. Ou no dia que você está jejuando, se convidar você para um churrasco, você: olha, hoje eu não posso, né? Semana que vem eu posso ir, porque, né, nesse tempo eu não posso. Então você vai observar esse tempo de introspecção, de consagração, e você vai dispensar o banquete. Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu sou o noivo, eu vim trazer alegria, e a alegria, ela não está relacionada, ou ela não vai fazer parte desse tempo de jejum. Lembram que o dia de jejum dos judeus era um dia do perdão, era o dia em que todo judeu tinha que ir até, né, o sacerdote, enfim, era um dia de consagração, e ali eles pediam perdão pelos seus pecados, eles choravam, eles afligiam as suas almas. Então o dia do jejum era um dia de quebrantamento. Jejum nesse contexto de Jesus não combinava com alegria. Então Jesus está dizendo: olha, o noivo veio trazer a alegria. Agora eles têm que festejar. Agora eles têm que se alegrar. Não é a hora de tristeza. Tristeza no sentido de estar jejuando, estar se consagrando. Porém, queridos, só um adendo aqui. Jesus,
Ele não veio contrapor. O Jesus, ele não é contra o jejum. Ele está dizendo que naquele momento, naquele tempo, era para ele se alegrar. E ele diz então no verso 20 que dias virão, depois que Jesus seria levado para o céu, depois que o noivo não estaria mais na festa, aí então os discípulos e os seguidores deveriam, e seria prudente, eles observar o jejum. Então, meus amados, o noivo, ele traz a alegria. E aí eu li uma frase que eu quero transcrever e ler para os irmãos. Para Jesus, a vida não deve ser um funeral. Tem muita gente que leva uma vida como se tivesse de luto direto. É só tristeza, é só decepção, é só amargura. A vida para Jesus não deve ser um funeral. Deus quer que a vida seja uma festa de casamento. Eu sou o noivo, disse Jesus. Essas pessoas são meus convidados. Acaso os convidados do casamento não devem se alegrar e se divertir? Quando você vai numa festa de casamento, você não se alegra? Você não se diverte? Você não dá risada? Você não festeja junto com os noivos? Você faz isso, porque é esse o ambiente do casamento. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o noivo, eu estou com vocês e eu vim para trazer alegria. Alegrem-se na minha presença. O contraste entre alegria e tristeza é enfatizado nesta relação, nesta festa de casamento. Lembra de Caná, lá na Galileia, primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, o que Jesus fez na festa? Multiplicou ou transformou a água em vinho. Lembram que o vinho naquele contexto, ou na Bíblia, no Novo Testamento, o vinho celebra e aponta o quê? Alegria. Então Jesus lá em Caná, naquela festa de casamento, ele transforma a água em vinho para que não acabasse a alegria. E Jesus quer que na sua vida tenha a alegria do Senhor, amém? A satisfação, ela depende, ela demanda desta alegria. Jesus veio para trazer alegria e o jejum era incompatível naquela ocasião, naquele momento específico. Hoje, porém, eu penso que você e eu, como discípulos, devemos jejuar, mas esse é um tema para uma outra oportunidade. Finalizamos então, queridos, com a última imagem da satisfação. A última imagem eu chamo aqui de o provedor. O médico, ele cura o doente, o noivo traz alegria, e o que o provedor faz? Ele introduz algo novo, ele não remenda o que era velho. E Jesus usa aqui duas imagens. A imagem de um tecido novo sendo costurado num pano velho, e a imagem do vinho novo sendo colocado em odres velhos. Então Jesus, ele sempre vem para trazer o novo. Jesus não vem para remendar o velho. E qual que é o contexto aqui? O contexto é, queridos, a religião. O contexto é a lei. Jesus não veio para remendar a lei. Jesus não veio para remendar a tradição dos fariseus. Jesus veio para trazer algo novo. Lembram que Jesus disse que ele fez no seu sangue uma nova aliança. Até este tempo, o que vigorava era a aliança do Sinai, a aliança com o povo de Israel. E a base desta aliança era a lei de Moisés. Jesus está dizendo, eu não vim para remendar a lei, eu não vim para consertar esses elementos da lei, eu vim para trazer algo novo. E o evangelho da graça de Jesus é o novo. Lembram do Mateus 11, que nós lemos lá no começo do culto? Essas pessoas aqui, elas estavam sobrecarregadas com o fardo da religião. Jesus diz, eu não vim para remendar essa religiosidade, eu vim para tirar isso e colocar algo novo sobre a vida de vocês. Os religiosos, eles esperavam encontrar um meio termo. Os religiosos, eles procuravam aqui fazer adequações, tentar pegar os princípios do evangelho de Jesus e colocar na lei, ou tentar aproveitar a lei para os evangelhos e o evangelho de Jesus. E Jesus fala, olha, isso é incompatível. Não é possível você pegar o evangelho que eu estou trazendo e colocar dentro da lei de Moisés. E aí entra as duas figuras de linguagem. O pano novo na costura de uma roupa velha. O pano novo naquele contexto, ele não havia sido lavado, processado ainda.
Até hoje, roupa nova às vezes diminui, não é assim? Encolhe. Principalmente nos primeiros 6 meses depois do casamento. As roupas velhas do armário, todas elas encolhem. Dificilmente elas servem na gente, não é assim, queridos? Porque elas estão lá, né, e depois ela encolhe e não cabe. Era a mesma coisa naquela época. Jesus diz, você não pode pegar um tecido novo, que ainda não foi lavado, cortar um pedaço para remendar uma roupa velha. Você vai perder os dois, porque se você não cortar bem o tecido, você perde todo o tecido novo. E se você remendar o tecido novo na roupa velha, ao molhar esse tecido novo, ele vai, né, encolher e ele vai rasgar a roupa velha. Você vai perder os dois, perde o tecido novo e perde a roupa velha. A mesma imagem ele usa para os odres. O que era o odre? O odre era um recipiente feito com pele, com couro de animais. Quando esse odre era recém-feito, ou o couro estava mais novo, ele expandia. O vinho novo colocado dentro do odre, o vinho fermentava. Então o odre precisava ser novo e ser flexível para acompanhar a fermentação do vinho. Depois que o vinho parava de fermentar, ele era colocado num odre já mais velho, mais ressecado, que ele não se expandia. É isso que Jesus fala. Se você pegar o vinho novo e colocar num odre velho, o vinho vai fermentar, ele vai expandir, vai romper o odre e você vai perder o vinho e vai perder o odre também. Então, o vinho novo em odres novos, o vinho velho em odres velhos. Jesus usa essas duas imagens para dizer que o evangelho que ele está trazendo, a mensagem dele, não cabe dentro daquela tradição, daquela cultura, da religião dos judeus. Ele veio trazer algo novo para todos nós. Portanto, queridos, nós temos que buscar este novo na pessoa de Jesus Cristo. A lei mosaica estava em decadência, estava se deteriorando. Jesus estabeleceria uma nova aliança no seu sangue e o Espírito nos capacitaria como povo de Deus a satisfazer a justiça da lei. E quando nós então deixamos a velha religião nesse contexto do judaísmo e abraçamos o evangelho, nós encontramos satisfação. Eu não sei qual que é a sua tradição religiosa, de qual berço religioso cristão você veio, mas muitas vezes nós que viemos de uma religião e de uma tradição religiosa, às vezes nós queremos harmonizar, o evangelho de Jesus com os princípios da minha religião antiga. Queridos, não vai ser compatível. Sempre que você tentar colocar princípios do evangelho de Jesus, harmonizar com a velha religião, vai dar ruim. Não vai dar certo, você não vai encontrar satisfação, você não vai encontrar plenitude, você não vai encontrar graça, você vai estar sempre frustrado. A salvação não é remendo parcial, é uma nova vestimenta completamente feita para a justificação. A vida cristã não é mistura de velho e novo, pelo contrário, é o cumprimento do velho no novo. Então, se você quer satisfação, busque o novo que Jesus tem para oferecer. Deixe o velho, abandone o velho, busque o novo, porque o novo vai te dar a satisfação. Convido você a ficar de pé neste momento no nome de Jesus. Amados, Ele é o servo que satisfaz. Mas antes de encerrar, eu quero fazer algumas aplicações bem práticas desse contexto que nós acabamos de ler. Quando você lembra em Levi, pensa aí no Levi lá na coletoria. Pensa no chamado que ele recebeu de Jesus. Quando nós pensamos em Levi, o que nós vemos, meus irmãos? O poder da palavra de Jesus. Uma palavra apenas, segue-me. Essa palavra chegou no coração de Levi com poder, com uma graça que foi irresistível. Ele creu, obedeceu, foi transformado. Sua vida, sua casa, sua família, seu entorno foi transformado por uma palavra que ele ouviu: segue-me. Quais palavras de Jesus que mais têm nos desafiado? Qual palavra de Jesus tem desafiado o seu coração, a sua vida, a sua casa, seu ministério? Qual que é o chamado que Jesus tem levado até o seu coração?
para desafiar você. Quais chamados você tem obedecido? Quais você tem cumprido? Ou você está resistindo o chamado de Jesus? Principalmente o chamado para a salvação. Quantas vezes você já ouviu um apelo para entregar sua vida a Jesus? E quantas vezes você rejeitou ou adiou e negou esse apelo para entregar sua vida a Jesus? Quantas vezes você foi desafiado a servir em algum ministério na igreja? Quantas vezes você foi compungido pelo Espírito Santo para assumir algo para você fazer e você resistiu, você se segurou e você não atendeu esse chamado? Jesus olha para Levi e diz: Levi, venha, siga-me. Ele levanta e ele vai ao encontro de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter isso muito claro. Nós não podemos negar ou desobedecer os chamados que o Senhor está fazendo para nós. Segundo, perante as coisas do mundo, nós devemos jejuar, nos abster dos prazeres ilícitos, porque Jesus, ele está ausente. Lembram? Se Jesus está ausente, nós jejuamos. Jesus não está aqui humanamente, ele está na presença de Deus. Então agora é um tempo de jejuar. E o jejuar você pode interpretar como o quê? Uma abstenção dos prazeres do mundo, das coisas ilícitas que Deus não quer que a gente faça. Quando nos reunimos como igreja, nos alegramos porque Cristo está no nosso meio. Então, quando a gente se reúne aqui, nós festejamos, nós cantamos, nós pulamos, nós estamos felizes porque o noivo está presente. Jesus está no nosso meio. Essa deve ser a nossa dinâmica espiritual. Para com as coisas do mundo, nós jejuamos, ou seja, negamos, afastamos, não comungamos. Nas coisas do Senhor, nós festejamos. Esse é o princípio. Porém, talvez alguns estão fazendo o inverso, se alegrando com as coisas do mundo e levando uma vida sem graça na igreja. Isso não pode acontecer, querido. Se você está vivendo uma vida sem graça na igreja e você tem se alegrado mais com as coisas do mundo, então é hora de rever esses princípios, esses parâmetros. A nossa alegria está diante do Senhor, não nos prazeres do mundo. E último, os novos ensinos do Evangelho não servem para remendar a lei, nem o vinho novo do cristianismo cabe dentro dos odres velhos do judaísmo. Pergunto, você tem confessado a Cristo, mas seguido a Moisés? Muitas pessoas hoje confessam a Cristo, mas seguem a Moisés. Vivem uma vida a partir dos conceitos e princípios do Velho Testamento. Você foi alcançado pela graça, mas prega a lei? Você foi alcançado pela salvação, mas ao transmitir a salvação, você leva mais a lei e não a graça? Muitas vezes nós pregamos como fariseus, colocando fardos sobre os ombros das pessoas, mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tu és o servo Deus que nos satisfaz. O Senhor nos satisfaz com alegria, porque Tu és o noivo. O Senhor nos satisfaz com a cura, porque Tu és o médico. E o Senhor nos satisfaz com algo novo, porque o Senhor é o provedor, é o criador de todas as coisas. Que nós possamos encontrar em Ti essa plena satisfação, para que a nossa vida seja uma vida que de fato, ó Pai, possa gerar alegria e felicidade todos os dias. Abençoa a Tua igreja. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.